Amém, graças a Deus. Claro, eu sempre peço para que voltem a ouvir novamente a palavra que ouviu pela manhã, porque às vezes passa alguma coisa. E é muito bom quando a gente entende perfeitamente, inclusive quando a gente está em casa, ouve, de uma forma mais silenciosa, tranquila, às vezes não há um movimento que tira a sua atenção, que pode acontecer. Eu creio que é um excesso de zelo, mas muito importante. Porque se tem uma coisa que nós temos que ter, é zelo com a nossa vida espiritual. Porque ela é a parte mais importante de nós. Isso é sabido, se o espiritual fracassa, todo o resto fracassa também. Nós temos falado sobre uma fé convicta. Porque eu creio que falta convicção. O próprio mundo que nós vivemos é um mundo sem convicção nenhuma. As pessoas mudam de ideia e deixam passar, já não sabem nada, não sustentam as coisas, basta uma pequena pressão, elas já estão cedendo. E nós precisamos ter uma fé convicta neste mundo que, cada dia que passa, nós vemos que a vergonha está quase que extinta. As pessoas perderam a vergonha, porque o que é certo virou uma opinião pessoal. O que eu quero, o que eu acho é que é certo. Não o que é certo e deveria continuar sendo certo. Simplesmente o que eu penso, eu acho que tem que ser assim. É a minha visão. Se nós não formos pessoas convictas em relação à palavra de Deus, como é que nós vamos contagiar alguém e como nós vamos formar essa próxima geração? Que são nossos filhos, nossos netos, como é que vai ser? Porque já está perdido. Tem um monte de coisas aí que estão perdidas. Os filhos, hoje em dia, agridem os pais. Se não fisicamente, verbalmente, isso é algo comum. Desrespeitar os pais. Hoje é como se os pais não tivessem... Você vê que é uma atuação diabólica para destruir mesmo com a família. Porque eu já ouvi de pais, os pais me confidenciaram, que tinham medo do filho. Quando eu disse, confronte-o, coloque ele no lugar dele de filho, e eles admitiram que tinham medo do filho. Que tinham medo do filho. Então, não tinham coragem de botar um limite, de confrontar. Você imagina que absurdo. Eu fui criada de uma forma que bastava um olhar do meu pai. Um olhar. Meu pai não precisava abrir a boca, só um olhar. Então, se nós não nos firmarmos de forma convicta no que diz a palavra, cada dia que passa, a experiência já está sendo descartada, porque os mais jovens julgam que já sabem tudo, em função da quantidade de informações que adquirem facilmente. Então, um filho, ele chega para o pai, não, é assim, como que eu já sei e tenho tudo ganho já. Não, nós precisamos ter convicções, uma fé convicta, saber sem preocupação, corrigir sem preocupação. Eu corrigi meus filhos, castiguei, e
coloquei de castigo de várias formas, não vai sair aqui, não vai fazer isso aqui, bati e sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. Nada. Nunca me veio na minha cabeça, eu vou traumatizar um filho. Eu não fiquei traumatizada. Corrigi em todas as situações que eram necessárias, sem trauma, sem culpa nenhuma. E espero sinceramente que eles tenham o mesmo pulso com as criancinhas que vieram, que são os meus xodozinhos, porém espero que eles tenham o mesmo pulso. E não se preocupar com nenhuma estupidez, nenhum pensamento estúpido, de que algo pode traumatizar. Uma criança mimada é um adulto infeliz. Porque uma criança mimada, ela cresce achando que o mundo tem que dar tudo a ela. E o mundo não vai dar tudo a ela. E quando ela se deparar com as frustrações, com as decepções, ela não terá suporte para poder vencer e enfrentar todas essas situações. Então, eu falo no geral, tenho insistido um pouco mais na relação de pais e filhos, porque a gente que lida com as pessoas, a gente vê o quanto está tudo bagunçado. E isso não pode continuar. Precisa haver o pai, os homens, isso também é culpa dos homens. Os homens que desde começou lá com Adão, quando ele não assumiu a responsabilidade dele, não adianta você querer autoridade e não assumir responsabilidade. E está faltando a família rever. O homem, foi dado ao homem a posição de cabeça, de autoridade, de sacerdote no lar, da esposa, companheira ajudadora, e os filhos submissos totalmente a essas autoridades. Se nós não estabelecermos bem isso, nós vamos estar em rebelião, os filhos em rebelião. Pecado de rebelião manda para o inferno, porque é como pecado de feitiçaria. Então, eu vejo o ser humano em todo o tempo em rebelião, porque quando você se rebela contra uma autoridade, isso é rebelião. E rebelião é pecado, é como pecado de feitiçaria. É por isso que eu sempre digo, deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Quando você não tiver o que fazer, de repente, diante de uma autoridade, alguém está muito acima de você, faça aquilo que é possível, mas não entre em rebelião. Em relação à família, as coisas precisam estar distintas e bem claras. O pai, a mãe, os filhos, as correções, os nãos, contrariar. Pode contrariar sem culpa nenhuma. Criança, adolescente, jovem, ele mora na sua casa, ele está debaixo do seu teto, ele depende financeiramente de você, ele precisa te respeitar. Aliás, ele não precisa te respeitar por causa disso, ele precisa te respeitar porque a palavra diz isso. E você é o pai e a mãe. E, além disso, ele ainda está debaixo de toda essa cobertura e esse apoio, e essa manutenção, e esse sustento todo. Então, não existe isso. Quando você, inclusive quando as coisas vão muito longe, já perdem o controle, como é que você faz agora? Ora, busca e começa a confrontar naquilo que é necessário, colocar os limites que são necessários. Limites. No nome de Jesus Cristo, eu peço que cada homem, cada mulher cristã
Assuma sua posição de cristão, como homem cristão, como mulher cristã. Pessoas convictas que sabem, essa historinha que tem muito pai, a gente não sabe o que fazer. Sabe, a palavra de Deus ensina. Mas ele não obedece, obedece. Mude as circunstâncias dele que ele vai obedecer. Mas é que eu tenho medo, não precisa ter medo de nada. Deus está no controle, faça a tua parte, Deus vai te apoiar. Deus só não pode abençoar quando você simplesmente entrega, porque você não quer passar por aquilo, porque alguns não querem, porque é difícil. Às vezes é difícil. Claro que é. Você está com uma criancinha pequenininha, ela já começa a jogar as coisas no chão para você pegar, você tem que colocar para ela, toda hora, ela lá, você vai pegar. Você vai pegar. Claro, é mais fácil ele lá pegar, às vezes. É igual quando você vai dar uma comida, e ele diz, não, eu não quero comer. Claro que é mais fácil você dizer, tudo bem, come o que você quer. Não. Meus filhos sabiam muito bem, da mesa não levanta enquanto não comer. E não come o que eu quero. Nunca fiz nada especial para nenhum. Esse é especial para esse é especial para... A comida é essa, come o que tem na mesa. E vai comer. Eu não gosto disso. Você não sabe, você vai comer do mesmo jeito. Bispo, isso no mundo de hoje, por isso que eu estou falando, no mundo de hoje, tudo é criticado, por isso que nós não podemos aderir a essa mentalidade, está aí. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Senão vai ficar mais bagunçado do que está. E depois você vai se encontrar numa situação, porque enquanto os que já estão com a causa momentaneamente perdida, sabe o que eu estou dizendo. Quem ainda tem estão com seus pequenos, ainda pode acudir. Mas se deixar seguir a linha desse mundo, essa mentalidade mundana, a tendência a cada dia é piorar. É piorar. Não pode. E esteja junto com a sua família, junto com seus filhos, não deixa sozinhos, não deixa sair sozinho, coloca as regras corretas, saiba onde está. Seja o cristão da palavra de Deus, não esse cristão moderninho. Nós precisamos ser pessoas convictas, corrija, com convicção, a Bíblia manda você corrigir, Deus vai te apoiar. Corrija o que tem que corrigir. Eu tenho medo, que medo que nada, não tem que ter medo de nada, você tem que ter medo se você não fizer o que tem que ser feito. Nós temos que ter confiança no que diz a palavra. Se a palavra de Deus nos ensina como criar a nossa família, por que nós vamos criar a luz desse mundo se nós podemos criar a luz da palavra de Deus? Toda vez que alguém diz para mim, eu não sei o que fazer, leia a palavra. Siga o que diz a Bíblia. Confia na palavra. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Quer dizer a todos os filhos, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongue seus dias na terra. Você quer viver muito tempo e ser bem-sucedido na vida, feliz na sua vida? Honra seu pai e sua mãe. Ser um pai, ser a mãe, e você quer que seu filho viva muito e seja feliz, feliz na vida dele, com a família dele, feliz sentimentalmente, profissionalmente, não deixa ele estar em rebelião. Coloque ele no lugar dele de filho. Eu sempre aviso na minha casa, eu posso ter 100 anos de idade, eu sempre vou querer ser ouvida. Eles não têm que ir lá e fazer o que eu estou falando, se eles julgarem que aquela é a escolha deles. Eu não vou mandar. Mas eu quero ser ouvida. E eles me devem isso enquanto eu existir. Eles devem parar para me ouvir. Quando eu chamo um filho, eles sabem que eu não gosto de chamar 2 vezes. Tem 28, o 29, o outro fez 26, vai fazer 26. Eu não gosto de chamar 2 vezes. Quando eu digo venha, que eu vou falar com você, venha, que eu vou falar com você. Não me deixe esperando, porque eu sou a mãe. E eu sou a autoridade aqui, e eu não vou admitir ser desrespeitada.
Eu quero que meus filhos sejam felizes e abençoados. Eu fui uma boa filha. E considero e acredito que parte da bênção na minha vida foi porque eu fui e sou uma boa filha. Eu cuido dos meus pais de todas as maneiras. Eu cuido deles. E não deixo. Então, considero que essa bênção me acompanha. E enquanto meus pais viverem, eu sempre digo a mesma coisa. Vou cuidar deles até o último dia de vida. Com a dignidade que eu julgo que eles devem ter, eu trabalho para dar a eles. Até o último dia. Quando eles me ligam e falam comigo, eu posso não vão mandar em mim, mas eu ouço. Então, a mesma coisa eu ensino. Ouça, porque amanhã eles vão querer ser ouvidos também. E assim por diante. Se nós não ensinarmos isso agora, os meus filhos não conseguirão, eles não terão essa ideia, esse entendimento para passar para os deles. Então, a mesma coisa, se você não coloca as coisas como elas devem ser, de forma convicta, segura, tranquila, os seus filhos amanhã talvez não saberão lidar com os deles. O porquê que está perdido é porque as pessoas foram deixando princípios básicos importantíssimos, os valores foram mudando, coisas que não poderiam, o que é certo deixou de ser, de repente já nem é certo, mas agora é errado. Então, nós que somos cristãos não podemos andar com a cabeça do mundo. A mentalidade mundana não funciona para nós. A mentalidade bíblica funciona porque é a mentalidade de Deus. São os pensamentos de Deus para nós. Uma fé convicta, não uma fé customizada. Você vai realmente rejeitar a fé customizada e abraçar a fé convicta. Hoje eu falei de homens admiráveis, homens fortíssimos. Por quê? Porque passaram por cima de sentimentos, de emoções, e mesmo parecendo uma perda na vida, eles obedeceram a Deus radicalmente. E são exemplos que marcam a nossa vida até hoje. Para finalizar o nosso jejum, eu tenho duas situações. Uma, deixa eu até começar por essa aqui, de 2 Samuel 21, 20 a 22, para eu depois ir para outra. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Isso é verdade. 24 dedos ao todo. Ele era um gigante de 24 dedos. Imagina um gigante de 24 dedos. Toda a força, a capacidade. Eu não quero nem pensar um tapa. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Eu vou ler na voz. Em seguida, em uma batalha em Gate, eles lutaram contra outro guerreiro famoso. Ele era um homem enorme, de 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no total, e ele também era descendente de gigantes. Quando ele insultou o povo de Israel, Jonatas, o filho do irmão de Davi, o matou. Todos esses quatro grandes guerreiros eram descendentes dos gigantes de Gate, mas todos eles foram derrotados pela habilidade de Davi e seus homens. O que Deus colocou no meu espírito é o seguinte, que essa situação é assim, você derrota o Golias e, de repente, você descobre que ele tem alguns irmãos e primos que estão vindo com toda a fúria contra você. Talvez você já derrotou o seu Golias na vida, situações graves, difíceis, mas, quando você derrotou, os irmãos e os primos decidiram aparecer.
Eu creio que alguém, por isso que eu quis ficar com esse, porque a outra é mais... Alguém vai enfrentar uma situação que virá com muita força e com poder de assustar, porque um gigante de 24 dedos realmente deve assustar bastante. Que é uma situação grande, assustadora. Alguém vai enfrentar isso. Mas o Espírito Santo, sabendo que isso vai acontecer, está preparando você para dizer que, primeiro, que vai vir com uma força, mas não vai durar, ela vai passar rápido, e tudo que acontecer para assombrar, apavorar você, Deus está dizendo, não se apavore, não tenha medo, virá. Mas vai passar rápido, e você vai derrotar, e não vai ficar uma sequela sequer na sua vida. Nenhuma. Absolutamente. Então, fique preparado, se a pessoa, talvez você não, o Espírito Santo está já testificando com você, talvez não, talvez você será surpreendido, digamos assim, porém Deus já preparou você. É algo grande, que assusta, que vem com fúria, mas vai passar rápido, sem deixar nada. Não precisa temer. Todas as ameaças, nenhuma, eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus, nenhuma vai prevalecer ou vai te atingir. Amém? Amém? Ok. 2 Samuel 5, 6, 7 e 10. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. 10. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Também quero ler na voz, em um ponto, Davi e seu exército marcharam para Jerusalém para lutar contra os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus se sentiam seguros por trás de suas paredes, estavam certos que Davi não... e suas paredes estavam certas, Davi não podia entrar na cidade, a agitação está errada. Eles zombaram, mesmo os cegos e os coxos poderia defender esta cidade contra ti. Apesar das provocações, Davi e seu exército conseguiram capturar a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. E Davi continuou a crescer em poder e reputação, porque o Deus eterno, comandante dos exércitos celestiais, estava com ele. Eu gosto muito dessa palavra. Toda vez que Deus nos dá essa palavra, eu fico muito feliz, porque é uma palavra de vitória maravilhosa, que certamente Deus está entregando para várias pessoas. São aquelas situações que você está na sua vida, você espera conquistar, espera entrar num determinado lugar, conseguir um determinado cargo, conquistar algo na sua vida, e, de repente, você só ouve isso, que não é para você, você não passou, você não vai entrar, você não consegue. E sem contar aqueles que ainda diminuem, né? Porque aqui é o que ele diz aqui, você não entrará, porque até os cegos, os aleijados podem se defender de você. Você não é de nada, você não pode mesmo, você não tem o menor medo de você. Foi isso que os jebuseus disseram para ele. Não tem o menor medo de você, porque você é tão fraquinho que até cegos e aleijados podem impedir você de entrar aqui. Até os cegos e os aleijados.
Aquilo não ofendeu Davi, não mexeu com ele, não desestruturou, nada. Ele entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele simplesmente continuou fazendo o que ele estava fazendo, avançou, conquistou a fortaleza, que veio a ser a cidade de Davi, e a Bíblia diz que ele se tornou cada vez mais poderoso, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, Deus quer que entre na sua mente, no teu espírito, tome conta de você, situações que talvez você já está vivendo, que parece que é difícil você entrar, você ouviu nãos vários e N situações, Deus está dizendo para você investir nisso, continuar, ignorar todas as falas contrárias, entra no ouvido, sai pelo outro, você vai entrar e Deus quer que entre isso aqui na sua cabeça. Tem pessoas aqui que Deus já começou a promover e Ele quer dizer isso para você. Você não vai, porque eu creio que deve haver alguém com medo. Esse versículo 10 é específico. Alguém que talvez teve uma ascensão, teve uma prosperidade, agora parece que tudo leva a crer, pela ocasião que vive o momento, que você vai ter que retroceder em alguma coisa. O Senhor está dizendo que você vai se tornar cada vez mais poderoso ou poderosa, porque o Senhor está com você. Ele começou a promover você, Ele vai continuar te promovendo. Qualquer coisa que alguém diga na sua casa, no seu, onde for, aquela história toda, olha a situação do país, olha o problema, nós vamos perder isso, eu não sei, não, tem tantas ladainhas que vêm, porque às vezes você vive um momento da vida que tudo leva a crer que não vai dar certo. Mas Deus está dizendo que vai dar certo. Deus tem uma porta aberta para alguém aqui. Talvez seja um lugar que pareça que você não pode entrar, que até disseram que você não pode entrar, o Senhor está dizendo que você vai entrar lá sim, vai entrar com certeza, você não vai retroceder em nada, Deus tem planos altos para você, Deus já começou uma obra te promovendo, e Ele vai te promover muito mais, você não vai descer a lugar nenhum, a não ser que você o deixe, eu não creio que será estúpido a esse ponto. Então, em nome de Jesus, saiam daqui com essa convicção absoluta. Aqui você não entra, aqui você não trabalha, aqui você não vai morar, aqui você isso, aquilo. Você vai entrar, eu não sei qual é o seu projeto, você vai entrar e parece que talvez o momento que você terá que retroceder, não vai retroceder em nada. Deus começou a te promover e vai continuar te promovendo. O que Deus tem para você é lugares bem mais altos do que você se encontra hoje. Então, como disse aqui, Ele se tornou cada vez mais poderoso. É o que Deus está dizendo. Você vai se tornar cada vez mais poderoso ou poderosa, porque o Senhor está com você. Ele está. Então, sai daqui convicto, em frente, e quando não vier, você já sabe, é boa notícia, porque agora que eu vou com tudo, porque eu vou entrar aqui, Deus vai contrariar absolutamente tudo. E se o primo ou irmão, não sei, do Golias aparecer, não tenha medo também. Ele vai rosnar, tem 24 dedos, aquela coisa toda, não precisa ter medo dele, porque o Senhor já te avisou que isso vai passar rápido e não vai deixar nada vai afetar você. Deus é com você. Amém? Então, pegue o seu propósito, levante ao céu mais uma vez e vamos apresentar ao Senhor. Ó Deus Santo, com alegria e gratidão, nesse jejum maravilhoso, esse quinto jejum dos meus projetos de conquistas, eu me sinto abençoada por estar aqui, meu Pai. Mais uma vez eu consagro ao Senhor esse projeto, eu entrego ao Senhor esse projeto agora, meu Senhor amado, e eu peço que o Senhor olhe para cada pessoa, olha, meu Deus, para cada uma, Senhor, com o seu olhar de misericórdia, e materializa os sonhos, os projetos,
projetos, as vitórias do teu povo. Responda a cada um, meu Deus. Entrega, coloca nas mãos dessa pessoa o que ela espera. Faça a obra gloriosa que o Senhor tem com cada um. Mostra a sua força na vida de cada um, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus fiel, um Deus que nunca falhou e jamais falhará. Mostra o teu poder na vida dessa pessoa agora. Eu quero concordar com ela, eu quero determinar junto com ela a mudança da vida dela, a realização de todos esses projetos. Eu determino que será o melhor ano da vida dela, o ano da história dela, o ano grandioso da vida dela, um ano de boas novas, boas notícias. O Senhor está prometendo que ela vai viver sonhos grandiosos, a boca dela será cheia de riso. Grandes coisas o Senhor fez por nós, essa é a nossa fé. O Senhor vai restaurar cada vida, como restaura um leito seco. E aqueles que têm plantado nesse início de ano, terá o melhor ano da vida, ó Deus de Israel. Eu tenho convicção disso, que chegou a hora do Senhor promover muitas pessoas. Chegou a hora do Senhor levantar e levar para um outro nível, porque o Senhor quer honrar o fiel, meu Pai. Eu determino agora uma mudança radical na vida de cada um, a materialização de todos esses projetos, a vitória que essa pessoa veio buscar nesse jejum. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro pela fé que ela vai levar. Em nome de Jesus, que a tua mão ainda estendida para a direção onde você precisa que Deus haja. Então usa a tua fé, essa fé convicta, e diga que em nome de Jesus, pela sua fé, você declara que já mudou lá, que já aconteceu, que a porta foi aberta, o milagre materializado, socorro, que a situação já foi mudada, a situação já foi mudada. Diga isso com fé. Lá na minha casa tudo já foi mudado, lá no meu trabalho tudo já foi mudado. Diga com fé, vamos, fala com fé e você vai ter uma surpresa. Fala com fé, porque você vai ter uma surpresa. Eu acredito que Deus tem surpresas para alguns nesse jejum, nesse quinto jejum. Fala com fé, porque você terá uma grande surpresa. Deus te surpreenderá com uma grande vitória. Fala com fé, pode falar e crer. Você vai ver situações impossíveis. Você vai ver situações caindo, pessoas sendo mudadas, retiradas. Você vai ver situações sendo transformadas. Em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Senhor amado, pela minha fé, que o Senhor tem surpresas para cada pessoa aqui hoje. Eu creio, Senhor, que o Senhor entrega nas mãos de cada um vitórias específicas, que serão surpreendidos com coisas diferentes, surpreendidos no trabalho, surpreendidos, Senhor, em casa, surpreendidos. Eu tomo posse, Senhor, que a boca do leão já foi fechada, as barreiras já caíram, e o que estava torto está sendo endireitado agora, em nome de Jesus Cristo. Eu determino isso e tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e mais uma vez fazer a oração da concordância. Ó Deus grande, nesse momento, meu Senhor amado, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, nesse quinto jejum, no fechamento dele, nós concordamos com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia. Nós ligamos aqui na terra todas essas orações para serem ligadas no céu. Nós ligamos todos os projetos materializados aqui na terra para que sejam ligados no céu. E desligamos todas as situações adversas na vida desta pessoa. Nós desligamos agora para que sejam desligadas do céu. Eu declaro a vitória de cada pessoa que veio buscar, que está aqui há 7 horas buscando a sua face. Eu ordeno a bênção junto com ela, eu tomo posse junto com ela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém
Amém e amém.